O cheiro de maresia e de pedra antiga era a única bênção que Inês podia pagar. Seus pulmões, acostumados ao ar viciado e pesado das ruas do Recife, inalaram o hálito salgado do oceano. Ela não estava fugindo de um fantasma, estava fugindo de algo muito mais real e implacável: o Coronel Siqueira e seus títulos de dívida impagáveis. A capela de Nossa Senhora do Desamparo, empoleirada no alto de um penhasco varrido pelo vento, a poucas léguas de Salvador, tinha sido vendida a ela por um valor irrisório, uma pechincha que cheirava a maldição, mas que Inês, como uma viúva de 30 anos e uma cética por natureza, aceitou de bom grado. O mundo clerical temia o lugar, mas para Inês, o desespero tinha se tornado sua única fé. A capela era uma casca gasta e abandonada, com paredes de pedra que pareciam mais antigas que o próprio império. O telhado, feito de pesadas telhas coloniais, estava quase intacto, mas o interior era um retrato da desolação. Em 1848, a palavra desamparo parecia ter se agarrado à própria estrutura. Inês desceu da carroça alugada, carregando apenas uma trouxa de roupas e uma velha arca de madeira contendo os últimos vestígios de seu passado, joias falsas e cartas de amor desbotadas de seu falecido marido, que a tinham deixado apenas com a promessa de riqueza e a realidade da falência. Na arca repousava um pequeno objeto que ela sempre mantinha por perto, um medalhão de prata maciça, um relicário que pertencia à família de seu marido. Dentro havia apenas um pedaço de tecido de seda manchado. Era um elo com o passado que ela deveria ter enterrado, mas Inês se apegava a ele como um talismã. Era a única coisa que lhe restava de um amor quebrado e de uma vida que ela não poderia mais ter. Ela o tocou por baixo do chita desbotada de seu vestido. O capataz que vendeu o imóvel, um homem suado e nervoso chamado Elias, havia partido imediatamente após receber as poucas moedas de ouro que restavam a Inês, nem se dando ao trabalho de esperar que ela entrasse. "Ninguém passa a noite aqui, senhora. Dizem que o mar rouba as almas de quem rezar nestas pedras. É uma promessa antiga", ele havia murmurado, fazendo o sinal da cruz com rapidez. Inês riu, um som seco e rouco que o vento quase levou. "O único ladrão que temo, meu caro Elias, usa casaco de sarja e exige juros. Fantasmas e promessas antigas não pagam os cobradores de dívidas." Enquanto a noite caía sobre o promontório, o ar se tornava cada vez mais úmido. O rugido incessante do Oceano Atlântico lá embaixo era como uma orquestra monótona de desespero. O mar parecia querer engolir a terra, e Inês sentiu que, talvez, o penhasco fosse o lugar certo para se esconder do mundo. Ela acendeu a lamparina a óleo, pendurando-a em um gancho enferrujado perto do altar. A luz vacilante revelou a extensão da degradação. O altar principal, uma laje de granito maciço, estava coberto por uma camada de poeira e excrementos de morcego. As pinturas nas paredes, que antes retratavam santos e anjos, agora eram apenas borrões indistintos. Ao lado do altar, Inês notou algo que a fez parar. Na lateral da laje de granito, escondido sob anos de sujeira, havia um entalhe incomum. Não era uma cruz, nem o monograma de Cristo, mas um símbolo estranho, um círculo cortado por duas linhas paralelas, ladeado por pequenos pontos. Parecia algo anterior à própria igreja, ou talvez algo que ela tentou apagar. Inês correu a ponta dos dedos sobre a pedra fria. Ela soube que aquele símbolo não pertencia ao lugar, mas sim à escuridão que a igreja jurava combater. Para passar a noite, ela estendeu um cobertor fino e um colchonete velho em um canto do chão de terra batida, longe das fendas nas paredes que deixavam o vento gelado entrar. O medo da ruína física era muito maior do que qualquer superstição. Naquela primeira noite, Inês não conseguiu dormir. A névoa densa da costa espremia-se pelas fendas das janelas sem vidro, e a luz da lua, quando conseguia penetrar, pintava sombras fantasmagóricas no chão. Ela pegou o medalhão de prata e esfregou-o entre os dedos.
o metal frio e polido oferecendo um conforto ilusório. Seu marido, João, tinha dito que aquele objeto era o único bem que jamais seria confiscado. Uma ironia cruel agora. Por volta da meia-noite, quando o barulho das ondas parecia atingir um crescendo ensurdecedor, ela ouviu. Não era o vento, nem o mar, nem um rato. Era um som seco, pesado, vindo de muito perto. Era o som de pedra raspando contra a pedra, um peso enorme sendo arrastado. Inês parou de respirar. Seus olhos se arregalaram, fixos no altar, que antes estava imóvel. O som era lento, medido, e vinha debaixo do granito. O medo gelado não era o medo da morte, mas o medo de ser descoberta ali, viva. Ela se levantou, segurando a lamparina com as mãos trêmulas. A luz oscilou e projetou sombras que dançavam. A laje maciça do altar parecia estar fora do lugar. Tinha se movido alguns centímetros para a esquerda, revelando uma fenda escura e profunda. O arrastar da pedra parou. Um silêncio súbito e esmagador engoliu o som do mar. Inês hesitou. A fuga e o desespero tinham levado-a a este lugar amaldiçoado. E agora, o lugar amaldiçoado estava lhe oferecendo uma passagem para um mistério. Ela afastou a razão cética que a havia sustentado por anos. Havia algo mais aqui do que superstição e dívidas. Abre-se na escuridão um cheiro diferente, um odor de terra molhada e algo mais forte, doce e pútrido, um hálito de segredo guardado. Inês pegou um pedaço de madeira carbonizada e usou-o para empurrar o altar. A pedra era incrivelmente pesada, mas com um gemido ela cedeu o suficiente para Inês espiar. O vão era pequeno, mas o suficiente para uma pessoa esguia passar. Lá dentro, a escuridão era absoluta, mas o cheiro de mofo era avassalador, misturado com um aroma estranho, como de incenso velho e pólvora. Havia degraus irregulares, cortados na pedra. Ela percebeu que a escuridão lá embaixo prometia não apenas refúgio, mas também uma perigosa vingança contra o sistema que a tinha esmagado. Ela não pensou em credores ou em Elias. Pensou apenas no segredo que o altar escondia. Seria a chave para a sua liberdade ou o fim de tudo? Inês apagou a lamparina. Ela não podia arriscar que a luz revelasse sua entrada. O medalhão de prata foi deslizado para dentro do decote de seu vestido, e ela se ajoelhou, pronta para descer na escuridão úmida da capela do desamparo. A decisão estava tomada. Ela rastejou pela fenda estreita, o granito frio arranhando seu ombro. O som do mar logo se tornou abafado, substituído por um silêncio cavernoso, e Inês desceu, tateando os degraus escorregadios. O chão de pedra da capela do desamparo tremeu levemente enquanto ela descia, e Inês soube que, no mundo lá em cima, as portas estavam se fechando para sempre. Ela mal havia descido o suficiente para que o altar voltasse a deslizar com um ruído de arrastar da pedra, selando sua passagem, quando ouviu passos lentos e deliberados do lado de fora da capela. Não eram os passos apressados de Elias, mas sim o som distinto de botas de couro caro batendo na pedra do promontório, acompanhado por um farfalhar de batinas. Não eram cobradores, era a igreja. O calor subiu em seu rosto, e seu coração bateu no peito como um tambor de guerra. Ela estava presa, mas não sozinha. Será que a igreja viria em busca do que ela tinha acabado de encontrar? Inês estava imersa em um silêncio que parecia devorar a luz. O ar no subterrâneo era frio e úmido, pesado com um cheiro de mofo antigo, de pedra calcária e de algo que ela não conseguia identificar, talvez resquícios de carne ou apenas a poeira de séculos. Sua respiração, ofegante do susto, ecoava na escuridão cavernosa. O som do arrastar da pedra do altar voltando ao lugar acima havia sido o som mais final que ela já ouvira, selando-a na cripta como um inseto sob uma pedra. Inês tirou o medalhão de prata de dentro do decote
segurando-o com tanta força que as bordas do metal frio quase feriram sua palma. Ela não era uma mulher de superstições, mas agora, sob toneladas de granito e segredos, agarrava-se ao objeto como a uma âncora na razão. Ela reacendeu a lamparina com extremo cuidado, protegendo a chama pálida com as mãos. O fogo bruxuleante mal podia competir com a escuridão, mas revelava um túnel estreito, com paredes de pau a pique reforçadas por pedra, levando para longe da base do altar. Ela ouvia as vozes acima, abafadas, mas distintas. Uma voz grave, de autoridade, e outra mais jovem, ansiosa. Padre Jeremias, garanto-lhe, o altar estava intacto há apenas algumas semanas, dizia a voz mais grave. Se fosse a abertura, o mar já o teria levado. A lenda é apenas isso. Lenda. Mas, Padre Superior, respondeu a voz jovem, com uma ponta de tremor, o símbolo estranho. Ele estava visível. E o coronel Siqueira tem feito perguntas sobre a fazenda de Dom João, aquela que foi anexada pela Cúria. Inês estremeceu. Dom João, seu falecido marido. O nome a atingiu como um golpe inesperado. Eles estavam procurando por algo ligado a ele? O medalhão de prata pulsou em sua mão, uma coincidência perturbadora. Ela soube que sua fuga por causa das dívidas tinha esbarrado no segredo que causou sua ruína. A conversa se afastou, mas Inês não esperou. Ela precisava se aprofundar no túnel. O caminho era sinuoso e desigual. O piso de terra batida sob seus pés estava escorregadio com a umidade, e ela tropeçou em uma raiz grossa que penetrava a parede de pedra. O túnel terminou abruptamente em uma câmara que, de alguma forma, parecia ser o verdadeiro coração do desespero do lugar. Não era uma cripta mortuária, mas uma câmara de arquivo, disfarçada de porão. Prateleiras improvisadas de madeira de lei, comidas por cupins e pelo tempo, sustentavam fileiras de caixas de pinho. O cheiro de mofo aqui era tão forte que a fazia tossir, mas Inês não podia recuar. Ela tateou as caixas. Algumas continham ornamentos de prata e objetos de culto abandonados. Outras, pilhas de documentos em pergaminho. Finalmente, em uma caixa escondida atrás de uma cortina rasgada de chita desbotada, ela encontrou o que procurava. Não ouro ou joias, mas a vingança em forma de papel. Eram livros de registros e diários, escritos em caligrafia apertada e antiga, muitos selados com cera carmesim. O título do maior, escrito à mão, arrepiou-a. Anatomia da Promessa e do Pecado de Santana. Abrindo o livro, Inês se deparou com listas. Não listas de fiéis, mas listas de terras, de empréstimos, de hipotecas. Era o registro detalhado e secreto de como a Cúria da Bahia havia usado sua influência religiosa para tomar fazendas e propriedades de famílias endividadas, muitas vezes sob a fachada de doações feitas por almas em agonia. O nome de Dom João e as terras dele, que agora pertenciam ao coronel Siqueira, estavam lá, assinaladas com uma anotação cínica. Comprada ao desespero, anexada ao templo. Ela sentou-se no chão frio, usando a caixa como escrivaninha. As páginas, amarelecidas e frágeis, pareciam queimar sob o toque de sua lamparina. Ela não era apenas uma viúva endividada. Ela era uma vítima de um esquema de usura e coerção que durava décadas. Em um dos cantos do livro, repetido em vários documentos, Inês viu novamente o símbolo estranho. O círculo cortado por duas linhas paralelas. Uma nota de rodapé rabiscada ao lado dizia: este sinal marca os registros que nunca devem ser revelados, pois atestam o verdadeiro poder da ordem antes que a Igreja os condenasse por heresia. O segredo da justiça é maior que o temor de Deus. Enquanto lia, um estrondo ecoou na passagem. Alguém estava na câmara de arquivo, muito perto. Inês apagou a lamparina num sopro rápido. A escuridão,
Antes sua inimiga, tornou-se sua única aliada. Ela puxou a cortina de chita desbotada e se enfiou atrás da pilha de caixas, o coração batendo com tanta força que parecia que o som seria ouvido a quilômetros de distância. O cheiro de incenso barato que ela tinha sentido mais cedo, misturado com o de couro novo, confirmava a presença de um padre. Um par de botas de couro brilhante, polidas demais para o poeira do local, parou a poucos passos de seu esconderijo. Era o jovem padre Jeremias, o da voz ansiosa. Ele estava sozinho. "Por Deus, Pai Nosso, onde está?" Ele murmurou, a voz de um jovem intelectual forçada a se tornar cúmplice. Ele começou a inspecionar as prateleiras, movendo os objetos com as mãos nervosas. Inês sentiu que o desespero dele era quase tão grande quanto o seu. Ele estava procurando o livro. O superior está certo, é superstição. Mas, se esta capela cair, se a pedra se mover de novo... O padre Jeremias passou a mão pelo rosto. Os nomes estão todos aqui. O superior me mandou rezar para que o mar os levasse. Ele estava perto do esconderijo. Inês sentiu o calor tênue da respiração dele. Ela estava a menos de 1 metro de distância do homem que, talvez sem querer, era seu carcereiro. Ela moveu apenas os olhos, observando o brilho nos sapatos e a barra da batina. Em um bolso, ela viu um pedaço de corda e um molho de chaves pesadas. Ele não parecia um vilão. Parecia um homem jovem, atormentado pelo peso de um segredo que não era seu. Padre Jeremias suspirou, um som profundo de cansaço. Ele se virou, desistindo, mas ao se virar, seu cotovelo esbarrou em uma das caixas. Um pequeno livrinho de capa de couro caiu no chão de terra batida com um baque seco e surdo. Inês apertou o medalhão de prata. Se ele visse, tudo estaria perdido. O livro estava exatamente entre os pés dele. Padre Jeremias não o viu imediatamente. Ele estava olhando para as prateleiras superiores. Ele se agachou para verificar a cortina de chita desbotada, quase a tocando, mas parou. "Não é aqui. Deve ter sido confiscado quando Dom João..." Ele não terminou a frase. A jovem viúva soube que ele a procuraria novamente. O livro que ela havia lido, A Chave da Vingança, agora estava firmemente em suas mãos, e o único que poderia ameaçá-la estava aterrorizado com o que encontraria. O jogo estava prestes a começar, mas a capela já havia cobrado seu preço: a liberdade. Ela estava presa, de posse da verdade que poderia derrubar toda a hierarquia clerical da Bahia, e o padre, assombrado pelos pecados de seus antecessores, estava à beira de sua descoberta. O padre Jeremias se afastou lentamente, o silêncio da cripta quase quebrando a sanidade de Inês. Mas ela soube que ele voltaria, e que ela precisaria de algo mais do que o medalhão de prata para se defender. Ela precisaria usar o medo e o segredo contra ele. O frio da pedra parecia entrar nos ossos de Inês, mas o que a aquecia era a febril vingança. Ela esperou na escuridão por longas horas, agarrada aos livros de registros, até que o cheiro de mofo e a quietude absoluta garantiram que o padre Jeremias tinha realmente ido embora. O chão de terra batida sob seu corpo estava gélido e úmido. Inês emergiu de seu esconderijo, acendeu novamente a lamparina e olhou para o pequeno livro que o padre havia deixado cair. Era um diário, datado de 1820, escrito pelo superior da capela na época. Enquanto folheava, a poeira fina subia e fazia seus olhos lacrimejarem. O diário revelava a natureza da ordem mencionada no registro de terras, um grupo secreto dentro da própria igreja que operava sob o pretexto de caridade para acumular poder e propriedades. Seu símbolo, o símbolo estranho, não era de heresia, mas de controle financeiro. Eles usavam a fé e a promessa de salvação como ferramenta para extorquir.
O desespero das viúvas é nosso maior capital, lia Inês em uma passagem cínica. Quando um coronel ou um fazendeiro perde tudo, a igreja aparece como o único refúgio, e a doação de terras é apenas um ato de gratidão. Dom João, seu marido, não havia morrido apenas endividado, ele havia sido extorquido. O diário mencionava-o explicitamente, descrevendo como ele tentou usar o medalhão de prata de sua família como garantia para reaver sua principal fazenda. O medalhão, dizia o diário, era uma relíquia de valor inestimável, por motivos que iam além do material. Inês compreendeu que o objeto não era uma âncora, mas uma isca. Inês olhou para o medalhão de prata em sua mão. Ele continha um pedaço de seda velha e manchada, mas o diário sugeria que o verdadeiro valor estava na gravação interna, agora ilegível pela oxidação. Ela percebeu que precisava de luz e de ferramentas para limpá-lo, mas o mais urgente era um plano. O padre Jeremias voltaria, e ela não podia ser encontrada ali com a prova de séculos de roubo. Ela reuniu os documentos mais incriminadores, incluindo o livro de registros e o diário, e os escondeu em um buraco na parede de pau a pique, atrás de uma pedra solta. De repente, a pedra do altar acima moveu-se com um rangido lento e gutural, e luz. Não a luz da manhã, mas a luz fraca de uma lamparina vista de cima. Alguém estava entrando. Inês teve menos de um segundo para reagir. Ela correu para a parte mais escura da câmara, atrás de um conjunto de caixas vazias, extinguindo sua lamparina e mergulhando na escuridão total. Seu coração batia na garganta, um par de pernas desceu, seguido pelo corpo. Era o padre Jeremias novamente, desta vez mais determinado. O cheiro de mofo e pedra parecia incomodá-lo, pois ele tossiu. Não consigo rezar em paz sabendo que isso está aqui. Ele sussurrou para si mesmo, a voz amplificada pelo ambiente cavernoso. Ele não estava procurando apenas pelos documentos. Ele estava procurando por sinais de intrusão, ou talvez tentando encontrar algo que pudesse destruir. Seus olhos vasculharam o chão. Inês soube que precisava de uma distração, um rápido. Havia um pedaço de gesso quebrado no chão, parte de um anjo caído. Em um movimento rápido e silencioso, Inês atirou o pedaço de gesso para o outro lado da câmara. Ele atingiu a parede com um estalo alto. O padre Jeremias congelou. — Quem está aí? Saia! Eu chamo o superior. Sua voz era fina, mais de medo do que de autoridade. Inês aproveitou a hesitação dele. Enquanto ele virava a lamparina para o som, Inês rastejou para trás, passando para o corredor estreito que levava à base do altar. Ela precisava falar com ele, mas não podia se revelar. Ela precisava estabelecer o controle. Quando Jeremias estava prestes a entrar no corredor, Inês se postou atrás da parede e sussurrou, a voz baixa e distorcida pelo eco. Justiça será feita. O padre cambaleou para trás, deixando cair sua lamparina. Ela não se apagou, mas o medo de Jeremias era palpável. Ele olhou em volta, freneticamente. O desespero estampado em seu rosto, iluminado pela luz trêmula, o transformou em uma criança. Você é o espírito da capela? Ele gaguejou, agarrando um pequeno crucifixo que pendia do cordão. Eu sou o segredo que você tenta esconder, Inês respondeu, mantendo a voz firme, mas baixa. Seus pecados e os pecados de seus pais estão escritos. Dom João, a vingança virá. Jeremias estava agora em pânico total. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não quero nada disso. O superior, ele me forçou a manter as mentiras. Eu só queria rezar e servir ao Senhor. Eu só queria cumprir minha promessa de servir. O momento era de fraqueza extrema. Inês viu a oportunidade de criar um cúmplice aterrorizado. O preço para o seu silêncio é a sua ajuda, disse Inês, avançando um passo para que sua sombra batesse na luz da lamparina. Ela estava coberta de poeira, parecendo realmente um espectro de chita desbotada. Você me dará as chaves do cofre da sacristia, onde estão os títulos de terra. Caso contrário,
Padre Jeremias, o diário e os registros aparecerão na primeira fazenda do coronel Siqueira. O medo dele era o preço de sua liberdade, e ela estava pronta para cobrar com juros. Jeremias ajoelhou-se, os olhos fixos na sombra. Não, por favor, não o cofre. O superior tem o seu próprio segredo lá. Se ele souber que o segredo foi roubado. Inês sabia que tinha o controle. Ela não era mais uma viúva fugitiva, mas a única guardiã da verdade. Ela tinha um peão relutante e um plano, mas a ameaça do superior ainda pairava. A Capela do Desamparo era agora um campo de batalha. O pânico de Jeremias era a força de Inês. Ela emergiu da escuridão, a lamparina dele tremendo na mão. Padre Jeremias, o jovem e atormentado sacerdote, estava encolhido no chão, as vestes de linho amassadas pela poeira e pelo desespero. O forte cheiro de mofo parecia aumentar a sua angústia. Inês estava imunda, o chita desbotada de seu vestido coberto de sujeira de séculos, mas em seus olhos havia agora a frieza do poder. O que o superior esconde no cofre? Padre Jeremias. Inês perguntou, a voz baixa e controlada, mas a ameaça era clara. É algo maior do que os títulos de terra? É o segredo que o faz tremer? Jeremias levantou a cabeça. Sua face, pálida e macilenta, estava marcada pela insônia e pela culpa. É o medalhão de ouro, o original. A peça que eles tomaram do fundador da ordem. O superior acredita que ele contém o mapa para o tesouro que faria a Cúria independente de Roma. Mas é apenas um milagre de ouro, um mito. Inês sentiu um arrepio. Ela olhou para o medalhão de prata, que ainda estava em seu bolso. O diário mencionava que a versão de prata pertencia à família de Dom João e era a chave para decifrar a de ouro. O medo do padre não era apenas de Deus, mas da ganância humana, e Inês soube que havia encontrado a fraqueza de seu algoz. Você me dará acesso ao cofre, Inês ordenou, falando como a voz da vingança. Você me trará os títulos de terra de Dom João, e não revelará a minha presença aqui a ninguém. Você me ajudará a fazer justiça, ou eu revelarei o diário. Jeremias engoliu em seco. Ele olhou para o alto, para o altar que selava a entrada. Eu não posso trair a igreja, mas eu não posso viver com esta mentira. O superior está vindo amanhã. Ele vai selar a capela de vez. E ele já desconfia de mim. Ele me chamou de fraco e me mandou rezar por força. A força não se encontra na oração, padre, mas na ação. Eu sou a sua penitência. Inês respondeu friamente. Você precisa de um de coragem. Vá agora. Diga que procurou o livro, mas que o mar deve tê-lo levado. Finja desespero. Quando eu voltar a mover o altar, traga as chaves e traga álcool ou vinagre para limpar o meu medalhão de prata. Jeremias se levantou lentamente, a lamparina dele ainda na mão. Seu corpo tremia. O segredo do superior. Ele usa o cofre para guardar a correspondência com o coronel Siqueira. Eles são cúmplices, ele e o coronel. Eles usam a fazenda de Dom João para... Ele parou, ouvindo um barulho no topo dos degraus. Inês empurrou-o para a frente. Vá, eles estão esperando. Seja convincente. Jeremias assentiu. Pegou o pedaço de corda que estava em seu bolso e o usou para dar um puxão forte em uma das caixas, simulando um acidente. O ruído seco ecoou. O som da caixa caindo marcou a aliança profana entre a viúva e o padre. Ele subiu os degraus e Inês ouviu o arrastar da pedra, sendo feito com muito mais esforço desta vez. Jeremias lutou para empurrar o altar de volta ao lugar. Inês voltou para o esconderijo dos documentos, verificando se o símbolo estranho nos livros estava bem escondido. Ela estava com sede, faminta e exausta, mas a adrenalina e a sede de vingança a mantinham alerta. Ela precisava de algumas horas de sono, mas a capela era um lugar de isolamento absoluto. O vento uivava lá fora, e o som das ondas, agora abafado pela pedra, era um zumbido constante, úmido e frio. Ela tirou o medalhão de prata. Se o coronel Siqueira estivesse envolvido, a justiça seria lenta e dolorosa, mas valeria a pena.
ela não só recuperaria sua honra, mas também exporia a hipocrisia da cúria. Inês forçou a lamparina a queimar por mais tempo, tentando limpar o metal. Ela usou a poeira fina e um pedaço de tecido velho para polir o medalhão de prata. A sujeira escura cedeu ligeiramente, mas o metal estava profundamente corroído. Ela podia sentir o metal frio e rugoso sob seus dedos. Enquanto polia, ela percebeu que a gravação não era um mapa, mas sim letras minúsculas. NJDA, promessa de sangue. A promessa mencionada no diário não era apenas de fé, mas de um juramento que ligava a família de Dom João à fundação secreta da ordem. Dom João não era uma vítima qualquer. Ele era um herdeiro. Um pedridor silencioso vindo do túnel interrompeu Inês. Ela apagou a lamparina e agarrou um pedaço de ferro enferrujado que servia de apoio para a prateleira. Inês, sou eu, Jeremias, o padre sussurrou da escuridão. Eu voltei. Eu não pude ir embora. Eu trouxe as coisas. A ajuda chegou, mas com ela, a certeza de que a noite de terror estava longe do fim. Ele desceu, tateando o caminho. Ele tinha um pequeno embrulho em chita desbotada e um molho de chaves. O superior está a rezar o ofício matinal. Eu disse que tinha sonhado com um milagre e precisava de consolo. O cofre. Ele está na sacristia, atrás da tapeçaria. Jeremias parecia mais calmo, mas seus olhos estavam fixos na escuridão ao redor. Inês acendeu a lamparina e pegou o vinagre que ele trouxera, os títulos e o medalhão de ouro. É tudo o que eu preciso. E o meu perdão? Jeremias perguntou, a voz quase inaudível. A justiça lhe trará o perdão, padre. Inês respondeu, mergulhando o medalhão de prata no líquido azedo. O metal começou a borbulhar, liberando um forte cheiro de vinagre e oxidação. Inês e Jeremias olharam para o medalhão de prata enquanto ele revelava seu segredo, a luz da lamparina refletindo em um brilho prateado. O cofre era o próximo passo, e a traição, o preço da liberdade. A acidez do vinagre lambia o metal, limpando séculos de poeira e oxidação do medalhão de prata. Inês e Jeremias observavam em silêncio enquanto o metal, agora frio e liso, revelava a gravação que o diário havia aludido. As letras NJDA ganharam nitidez, mas acima delas revelou-se um intricado brasão, dividido em 4 quadrantes. Em um deles, o símbolo estranho da ordem, o círculo com as linhas paralelas, estava gravado em miniatura. É o brasão dos Albuquerque, Jeremias sussurrou, seu hálito quente e úmido batendo no ar frio da cripta. Uma das famílias fundadoras da Bahia. Dom João era um Albuquerque, não é? O superior acredita que eles guardaram a chave para o tesouro da ordem antes da cisão com a igreja oficial. Inês guardou o medalhão de prata, sentindo o peso da história em sua mão. Dom João, seu falecido marido, não apenas herdou dívidas, mas também um segredo perigoso que a cúria estava desesperada para recuperar. O medalhão de prata era a chave, a prova de que a vingança não era apenas pessoal, mas histórica. Eles precisavam ir para a sacristia. Jeremias, agora um aliado involuntário, vestiu sua batina e se preparou para subir. O cheiro de mofo e a escuridão pareciam alimentar sua nova coragem. Eu levo a lamparina, o superior está no santuário, o cofre está atrás da tapeçaria da via sacra. Ele usa a chave número 3. Jeremias explicou, a voz quase normal, apesar do desespero ainda visível em seus olhos. Inês rastejou para fora do túnel logo após ele, o arrastar da pedra do altar desta vez sendo um som calculado e silencioso. Eles estavam novamente na Capela do Desamparo, mas agora era o território de Inês. Ela podia sentir a diferença na temperatura. O ar de fora estava mais quente, mas ainda úmido com a maresia. O rugido do oceano era agora um som opressor e não mais um mero fundo. O superior, um homem grande e severo com o nome de Padre Eusébio, podia ser ouvido no santuário, murmurando orações em latim, sua voz profunda e ressonante.
Ele estava a rezar, mas Inês sabia que suas preces eram para a ganância e o poder, não para o milagre da salvação. O de Inês foi planejado com precisão. Jeremias a guiou para a sacristia, um pequeno cômodo com uma mesa de madeira escura e armários pesados. A tapeçaria estava lá, coberta de chita desbotada e parecendo quase rasgar-se. Rápido, Inês! O cofre é de ferro. Não fará barulho se abrirmos com cuidado. Jeremias sussurrou, suas mãos tremendo enquanto ele puxava a tapeçaria. O cofre era uma caixa de ferro maciça embutida na parede. Jeremias enfiou a chave de número 3. O mecanismo girou com um clique alto demais para o gosto de Inês. No mesmo instante, a voz de Padre Eusébio soou do santuário, clara e fria. Padre Jeremias, quem está com você? Ouça o barulho, promessa quebrada. Eles estavam descobertos. Jeremias congelou, o desespero dele se transformando em puro terror. Ele sabe, ele sempre sabe. Pare de rezar e trabalhe. Inês sibilou, empurrando-o para o lado. Ela abriu a porta do cofre. Dentro havia maços de documentos, e no centro, repousando sobre um veludo púrpura, estava o medalhão de ouro. Ele era idêntico ao de Inês, exceto pelo metal precioso e por um brilho mais forte. O ouro não era riqueza, mas o peso da condenação. Inês pegou o medalhão de ouro e o comparou rapidamente com o seu. As gravações correspondiam perfeitamente. Em seguida, ela pegou os títulos de terra. Lá estava o registro da fazenda de Dom João, com a anotação do coronel Siqueira. A justiça estava ao alcance de suas mãos. Me devolva isso. Padre Eusébio estava na porta, a luz da capela iluminando seu rosto vermelho e enfurecido. Em sua mão, ele segurava um pesado candelabro de bronze. O superior avançou. Você, viúva insolente, acha que pode roubar o milagre de Deus? E você, Jeremias, traidor, eu o mandei rezar, não profanar. Inês não hesitou. Ela tirou o medalhão de prata e jogou-o no chão, perto dos pés de Jeremias. Ele não me traiu, Padre Eusébio. Ele te traiu. Ele usou este medalhão para me chantagear, dizendo que ele provava que a ordem secreta está viva. O Padre Eusébio parou. Seu olhar fixou-se no medalhão de prata. Ele pensou que Jeremias estava agindo por conta própria, usando o segredo para se promover. Seu tolo! Eusébio gritou, avançando contra Jeremias, o candelabro erguido. O segredo deve ser guardado. Jeremias, acuado e com a certeza de que seria castigado, não recuou. Em um momento de coragem pura, ele agarrou o candelabro com as duas mãos. A luta foi rápida e silenciosa, apenas o som de metal contra a carne e o farfalhar das batinas. Jeremias era jovem e ágil. Eusébio, pesado e lento. O candelabro escorregou e caiu no chão de pedra, rolando com um ruído metálico. A vingança não é sua, superior. Jeremias ofegou, empurrando o superior para trás. Eusébio cambaleou, batendo as costas na mesa da sacristia, mas conseguiu agarrar uma tesoura de ferro usada para cortar os fios de ouro das vestes. A luta pelo poder não era espiritual, era física, e o desespero de um homem era a arma mais afiada. Inês soube que precisava fugir agora. Ela tinha os documentos e os 2 medalhões. O coronel Siqueira saberá disso, Eusébio. Inês gritou correndo para a porta da capela, deixando Jeremias para trás para enfrentar a fúria do superior. Ela correu para o penhasco, os títulos sob o braço, o medalhão de ouro em sua mão. O oceano uivava e a brisa salgada chicoteava seu rosto. Ela podia ouvir os gritos abafados da luta na sacristia. Ela estava livre das dívidas, mas a justiça ainda não havia sido feita. Agora, ela precisava expor a verdade, mas o superior tinha um cúmplice poderoso na figura do coronel Siqueira. Inês viu a figura escura de um homem a cavalo se aproximando ao longe, na trilha que levava à fazenda. Era Siqueira, vindo para selar o trato. Ela estava a segundos de ser pega.
O vento, gélido e úmido, chicoteava Inês enquanto ela corria pelo gramado ralo do promontório. A figura do coronel Siqueira a cavalo era inconfundível. Ele se aproximava em um trote pesado, a poeira da trilha subindo com o movimento. Siqueira, um homem de autoridade e crueldade, era a personificação da ameaça que a havia expulsado de sua antiga vida. Seu plano de vingança estava a segundos de ser destruído. Inês parou na beira do abismo. Abaixo dela, as ondas gigantescas do Atlântico quebravam-se contra as rochas, o barulho ensurdecedor engolindo qualquer outro som. O desespero deu lugar a uma clareza gelada. Ela tinha os documentos, os 2 medalhões, o medalhão de prata e o medalhão de ouro, mas sem uma testemunha, a palavra do coronel Siqueira e do superior Eusébio prevaleceria sobre a dela. Ela olhou para a Capela do Desamparo, de onde vinham os sons abafados da luta entre o superior Eusébio e o padre Jeremias. Jeremias era a chave para a justiça. O coronel Siqueira parou seu cavalo a poucos metros de Inês. Seus olhos estreitos varreram a capela e se fixaram na viúva, seu sorriso cruel. Ora, ora, a viúva de Dom João. Pensei que estivesse em fazenda de pau a pique, escondida de seus credores. O que faz com os títulos de minha propriedade? Siqueira desceu do cavalo, sua figura grande e imponente. O cheiro de couro e suor dele misturava-se ao ar salgado. Estes são os títulos da fazenda de meu marido, roubados pela Cúria e por você, coronel. Inês respondeu, a voz tremendo, mas o desafio em seus olhos. Ela ergueu a mão, mostrando o medalhão de ouro. Eu tenho a prova de seu segredo e o milagre da ordem secreta. O superior Eusébio está lá dentro, neste momento, lutando com o padre Jeremias, seu cúmplice na hipocrisia. Siqueira riu, um som seco e zombeteiro. O superior Eusébio é um homem de Deus e Jeremias é um tolo que deveria estar a rezar. Você acha que um pedaço de ouro velho e alguns papéis manchados de poeira podem me deter? Minha influência em Salvador é maior do que a sua promessa de vingança, Inês. Você não tem testemunhas. Inês sabia que ele estava certo. Seu tinha que ser agora. O superior Eusébio está ferido. Ele e Jeremias estão lutando por causa deste medalhão. Inês gritou, forçando o coronel a olhar para a capela. Nesse momento, a porta da capela se abriu com um estrondo. O padre Jeremias saiu cambaleando, suas vestes rasgadas, com o rosto ensanguentado. Ele estava ferido, mas vivo. Em sua mão, ele segurava o candelabro de bronze que havia usado para se defender. Coronel Siqueira, o superior, ele estava tentando me matar. Ele está na sacristia, escondendo a verdade sobre a fazenda. Jeremias gritou, antes de cair de joelhos, exausto e em desespero. Siqueira olhou para Jeremias, depois para Inês. Pela primeira vez, Inês viu hesitação em seus olhos. A presença do padre, ensanguentado e desorientado, era uma prova física. O milagre da igreja tinha sido substituído pela brutalidade da traição. Inês usou o momento. Ela não podia arriscar que Siqueira pegasse os documentos. Com um movimento rápido, ela jogou o medalhão de ouro e os títulos de terra para a beira do penhasco, onde eles pousaram na poeira e nas pedras. Não! Gritou Siqueira. Ele correu para a beira, esquecendo-se de Inês. Ele não podia perder o ouro e os títulos. Inês aproveitou a distração para correr até Jeremias. Você tem que ir à Câmara, padre. Conte a verdade sobre o superior Eusébio. Você é a prova viva da violência deles. Você me ajudará a fazer justiça? Inês perguntou, estendendo a mão. Jeremias olhou para o candelabro de bronze em suas mãos, depois para o desespero de Inês. Ele jogou o candelabro. Eu vou. Eu rezarei para que Deus me perdoe. Esta promessa de silêncio acabou, ele respondeu com a voz embargada. O coronel Siqueira, na beira do penhasco, estava prestes a pegar os documentos, quando ele escorregou em uma pedra solta.
Ele não conseguiu se segurar. Com um grito abafado, o coronel Siqueira caiu no abismo, levando consigo o medalhão de ouro e os títulos de terra. Inês e Jeremias ficaram olhando para o vazio, o barulho das ondas crescendo. O segredo e a vingança tinham sido levados pelo mar. Acabou, Inês sussurrou, sentindo uma dor oca no peito. A justiça tinha sido brutal e incompleta. Ela ainda era uma viúva endividada, mas pelo menos estava livre do medo. Jeremias se levantou, apoiando-se em Inês. O chita desbotada de seu vestido agora estava manchado com o sangue dele. Eles olharam para a capela. O silêncio havia retornado. O superior Eusébio, com certeza, tinha fugido ou estava ferido. Inês tocou o medalhão de prata em seu bolso. Era a única prova que restava, o elo com Dom João e a verdade sobre a ordem. — O que faremos agora? Perguntou Jeremias, o medo ainda em sua voz. O superior Eusébio ainda está vivo, e o coronel Siqueira tem outros aliados. Nós vamos à Câmara. Se não podemos ter os títulos, vamos ter a palavra. Eu sou Inês de Albuquerque, e eu vou expor a fraude em nome de meu marido. Inês respondeu com a voz firme. A vingança ainda não tinha acabado. Ela apenas havia mudado de campo de batalha. Eles começaram a descer a trilha do penhasco, deixando para trás a Capela do Desamparo e o mar que engoliu a verdade e a ganância do coronel Siqueira. Inês sentia o peso do medalhão de prata, o único pedaço de seu passado que a ligava à nova missão.